Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Queridos irmãos e irmãs, bendigamos o Senhor que nos une no seu amor e, estando junto de nós, nos revela as Escrituras e nos fortalece com a sua palavra. A palavra de Deus é alimento na nossa caminhada. Assim nós queremos meditar a palavra de Deus para que ela possa nos iluminar durante a nossa semana. Quero saudar a todos vocês, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs das comunidades eclesiais de base, especialmente você que está conosco nas sedes da Arquidiocese de Maringá. Nós queremos, por meio desse canal, meditarmos juntos a palavra de Deus. E hoje, celebrando o 23º domingo do tempo comum, nos aproximarmos de Deus como um Pai de bondade, agradecidos porque no seu amor Ele nos redime e nos adota como filhos e filhas, e nos unindo a Jesus Cristo faz de cada um de nós suas famílias, nos dando como herança o reino dos céus e nos chamando à verdadeira liberdade. Assim, irmão e irmã, quero convidar você para se colocar na presença de Deus em oração, com o coração bem disposto para escutar a palavra de Deus e se deixar conduzir por Ele, para que a nossa oração possa unir a nossa vida a vida do Senhor, do Jesus ressuscitado no seu mistério pascal. Vamos então fazer um momento de recordação da vida, trazendo na presença do Senhor todas as alegrias e esperanças, angústias e preocupações, dores e sofrimentos dos homens e mulheres do nosso tempo, também aquelas que estão em nosso coração, para apresentarmos ao Senhor em oração. Quero apresentar diante do Senhor os irmãos e irmãs das comunidades da região amazônica, do Cerrado, do Pantanal, que choram tristemente a destruição dos seus biomas, especialmente dos irmãos e irmãs dos povos indígenas e quilombolas. Quero trazer presente todos aqueles que estão sofrendo angústias e sofrimentos por causa do desemprego, da enfermidade, da desunião e da dor. Trazer de forma especial, na presença do Senhor, todas aquelas pessoas que sofrem pela Igreja em diversos escândalos, para que assim Deus possa nos confirmar no seu caminho. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu o deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não falares advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei conta da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor. Vinde, vinde adoremos. Vinde, vinde adoremos. Vinde adoremos o Senhor com alegria, ao rochedo Salvador vamos louvar. Vinde dançar em sua frente com fervor, aos toques do tambor e do ganzá.
Nosso Deus e Senhor é muito grande, e neste mundo maior que Deus ninguém. Em suas mãos o alto céu, altas montanhas, e a fundura deste mar ele detém. Diante dele inclinai vossas cabeças, e de joelhos adorai o Criador. Somos o povo por ele conduzido, das ovelhas do rebanho ele é o pastor. Ai, se agora escutasseis minha voz, não fecheis os corações como em Meriba, no lugar que vossos pais me provocaram, e esqueceram minhas grandes maravilhas. 40 anos desgostou-me aquela gente, e eu disse, é um povo transviado, não gozarão, eu lhes juro para sempre, do repouso para eles preparado. Glória a Deus que os povos ilumina, e a Jesus, o seu Filho Salvador, e ao Espírito de graça que anima os seres do universo este louvor. Vinde, vinde adoremos. Vinde, vinde adoremos. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando no sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com você. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir,
e isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, no centro da Palavra de Deus desse 23º domingo do tempo comum, nós temos o Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 18. E não apenas essa passagem, mas todo o capítulo 18 de São Mateus, um capítulo no qual o evangelista recolhe os ensinamentos de Jesus sobre a comunidade e a vida em comunidade. Então nós encontramos no centro desse evangelho a temática da comunidade cristã, da comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus, da vida da igreja. São os discursos sobre a igreja. E para nós compreendermos essa palavra de Deus, refletirmos sobre ela para iluminar esse nosso domingo, essa nossa semana, também à luz das outras leituras que nós ouvimos, a profecia de Ezequiel, capítulo 33, o Salmo 94 e Romanos 13, nós precisamos considerar algo sobre a nossa comunidade. E considerando algo sobre a vida eclesial, sobre a vida da igreja, eu queria trazer aqui alguns elementos para a nossa reflexão. O primeiro elemento, o que é a igreja? O que é a comunidade cristã? Quem somos nós? Para responder essa pergunta, eu recorro à oração do dia, a oração inicial dessa Santa Missa. E podemos dizer assim claramente que a comunidade ela é fruto da ação misericordiosa de Deus. Hoje nós rezamos a Deus como um Pai de bondade que nos redimiu e nos adotou como seus filhos e filhas, como parte da sua família. Então é a ação do Pai em Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, que nos resgata do pecado, que nos resgata da nossa vida fútil, como vai dizer lá a leitura da primeira carta de Pedro, e nos faz parte do seu povo, parte da sua família, e assim nos adotando como filhos e filhas, para nos dar em herança o reino dos céus, e por isso nos chamando, nos comprometendo com a verdadeira liberdade, com a verdadeira libertação em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro elemento da vida comunitária. Nós somos frutos da ação amorosa do Pai, que nos redime, nos resgata e nos adota como filhos e filhas. A igreja é a família de Deus, reunida em Jesus Cristo, em torno da sua palavra e continuadores da sua ação. Por isso, o segundo elemento, na vida da igreja, Jesus tem centralidade. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, onde 2 ou 3 está reunido em meu nome, eu estou aí no meio deles. Onde tem uma reunião em nome de Jesus, ele ocupando este centro, então nós temos uma comunidade cristã e Jesus ressuscitado é presente, é vivo e continua instruindo a sua comunidade, fortalecendo e alimentando a vida da igreja. A igreja, então, é para continuarmos o nosso processo, melhor dizendo, a igreja é a continuação do nosso processo de discipulado missionário de Jesus Cristo, para vivermos essa graça do amor de Deus. E essa comunidade reunida, ela é chamada, na verdadeira liberdade, a construir comunhão, unidade. E essa unidade, essa comunhão dos discípulos e discípulas do Senhor tem uma força de transformação no mundo. É para isso que nós somos enviados, para essa transformação do mundo na força do Evangelho. Essa força, ela se baseia primeiramente na oração. Estamos unidos a Jesus e unidos em Jesus. Então, em comunhão com Jesus, nós podemos pedir, suplicar ao Pai as nossas necessidades, colocar nossos desafios diante do Pai, e o que nós pedirmos, estando unânimes em oração, de coração unido, vivendo em comunhão, então o Pai nos atende. O que nós fazemos juntos em favor do reino dos céus, o reino dos céus vai se concretizando na nossa vida. Então a nossa oração e o nosso trabalho unânimes,
em Jesus Cristo, em favor do reino dos céus, tem uma força de transformação no mundo. Então esse também é um elemento importante. O terceiro elemento, a comunidade, que são os filhos e filhas de Deus, resgatados, redimidos e adotados em Jesus Cristo, tendo essa centralidade de Jesus, então procurando viver a comunhão na verdadeira liberdade, a unidade. Essa unidade, essa comunhão tem uma força de transformação na oração e na ação em favor do reino dos céus. Esta comunidade, ela tem uma missão no mundo. E essa missão no mundo, que nós devemos ao mundo, quem nos esclarece é o apóstolo Paulo, falando da comunidade dos romanos, comunidade de Roma. Ele diz assim, que nós devemos uns aos outros é o amor. E toda a lei, todos os mandamentos existem para nos educar no amor, e assim nos educando no amor, amando as pessoas, nós vamos testemunhar o amor perfeito de Deus. Então a comunidade, ela tem uma missão, uma dívida, é manifestar o amor de Deus vivendo relações de amor, relações fraternas de ternuras na verdadeira liberdade. E é assim que nós vamos manifestar. E assim, nessa nossa união amorosa, amarmos o mundo como Jesus amou, manifestando o amor do Pai. É nesse sentido que nós vamos recolhendo alguns elementos para a nossa vivência em comunidade. Então, nós temos aqui um compromisso muito grande com a unidade, com a comunhão. E nessa unidade, nessa comunhão, para manifestar o amor de Deus, a presença de Deus ao mundo, uma presença amorosa, transformadora, então nós temos alguns desafios diante de nós. O desafio de conservar a unidade passa por pessoas humanas que já estão resgatadas, que já estão adotadas, mas que ainda trazem marcas do mundo, do crescimento, do desenvolvimento de cada um de nós. Então nós podemos falhar uns com os outros. Nós podemos falhar com a igreja. Nós podemos, quando as pessoas da igreja, da comunidade falham conosco, nós podemos querer abandonar a comunidade. Ficamos escandalizados. A palavra escândalo significa uma pedra de tropeço, nos impede a nossa caminhada, e muitos contrariados, ofendidos e feridos na comunidade deixam a comunidade, se afasta desta comunhão, dessa união em Jesus Cristo. Então, como que nós devemos agir? Como que nós devemos proceder diante dos erros dos irmãos em relação a nós, diante das nossas próprias falhas na vida comunitária, diante dessas situações de escândalos que ferem a unidade da igreja, que ferem o amor, que tiram a credibilidade e que assim nos leva a nos afastar do projeto de Deus. Então, o Evangelho de hoje nos coloca alguns passos que nós devemos seguir e devemos refletir, tanto nas nossas relações pessoais, de irmão e irmão na comunidade cristã, na família, nós que vivemos essa experiência bonita, enriquecedora e legítima que são das comunidades eclesiais de base, mas também pensando nas relações maiores da vida eclesial, das igrejas entre si, pensando nessas relações da comunhão das dioceses, das comunhões das comunidades, das redes de comunidades dentro de uma mesma diocese. O que esse evangelho nos ensina? Ele está nos falando sobre a correção. Então, primeiro nos ensina a responsabilidade de cada um de nós com o bem da comunidade. Nós temos aqui também a primeira leitura da profecia de Ezequiel. Ezequiel é um profeta que lembra que Deus escolheu um povo e conduz esse povo. E que nós vivemos, então, como povo de Deus, uma dimensão comunitária, coletiva, bastante forte. E cada um de nós tem uma responsabilidade pessoal com esse povo santo de Deus. Mas nós também temos uma responsabilidade de cuidado, de vigilância uns com os outros, para ajudarmos uns aos outros, para que ninguém se perca. Ninguém se perca no pecado, ninguém se perca nas mágoas, ninguém se perca nos ressentimentos. Então, Deus falando ao profeta, ele diz: eu coloquei você como sentinela. Então, se uma pessoa ela está falhando, ela está errando, você tem a obrigação de corrigi-la. Se você a corrige e ela te escuta, ótimo.
então você cumpriu a sua missão e resgatou uma pessoa. Se ela não te escuta, ela vai se perder e vai prestar conta, mas você está tranquilo. Mas agora, se você não corrige, se você não assume a sua responsabilidade em favor da comunidade, da salvação do irmão, então ela se perde e você também é responsável por isso, você é responsável pela ferida que se causa na comunhão eclesial. Então essa dimensão da vigilância, de sermos profetas, é importante, sim. É importante também para nós que gostamos de falar de que cada um cuida da sua vida, nós que gostamos de falar assim, de que as pessoas não cuidam nem da vida dela, como quer ensinar os outros. Então devemos ter bastante cuidado em relação a isso. Deus nos coloca realmente como profetas, como sentinelas, cada um de nós numa dimensão da vida e da relação eclesial, alguns como autoridade eclesial, outros com a autoridade do evangelho de irmãos e irmãs, que querem buscar o bem e a salvação de cada um de nós. Então também nós temos essa responsabilidade com a nossa própria santificação, vivendo responsavelmente essa graça que Deus nos deu, a salvação e a verdadeira liberdade em Cristo, e também ajudando uns aos outros, nos exortando, nos corrigindo, cada um de nós em funções e lugares e modos de relações específicos. Entendendo isso, então como que nós vamos nos corrigir? Primeiramente, vamos lembrar que nós devemos uns aos outros é o amor. Então, toda correção é uma correção no amor, em vista do amor, em busca, então, de salvar o que está perdido. Tendo cuidado, sobretudo, com aqueles que são mais frágeis e aqueles que são os menores no reino dos céus. Aqui é não perder o irmão, que deve estar na frente de tudo. E também não se perder como irmão. Então, essa correção é uma correção que respeita as relações, com os vínculos que nós temos uns com os outros. Vai falar com teu irmão a sós. Não, se alguém te ofendeu na comunidade, se alguém feriu você na vida eclesial da sua comunidade de base, do seu grupo, na sua igreja, não fuja, não se perca. Você pode ir corrigir esse irmão, falar do que aconteceu, falar a sós, no sentido de ganhar o irmão e também de você não se perder, procurando então crescer na comunhão, na unidade, assumindo o desafio. Se é algo grave, que feriu gravemente, a pessoa continua errando e falhando e não te deu ouvido, então você procure outras pessoas também de bom senso, no sentido de resgatar o irmão, de preservar a comunidade. Se nem a ele deu ouvidos, então vamos resolver essa questão com a autoridade eclesial, para que a unidade e o bem da comunidade seja preservado, a pessoa encontre um caminho de resgate também da sua vida, para que ela não se perca no Evangelho, do Evangelho de Jesus Cristo. Então aqui são elementos, esse caminho, o que nós vamos ver nele é esse desejo de salvar o irmão e buscar com esse irmão a unidade, a comunhão da igreja. Então todos esses passos devem ser feitos com respeitos, deve ser feito com clareza, com transparência, não se deixando levar pelas mágoas, pelas vaidades, pelos projetos pessoais. Então, quem fala, quem corrige, em qualquer situação, deve fazer sempre no amor. E quem escuta, quem é corrigido, deve sempre se lembrar que Deus quer nos corrigir. E às vezes fechar os ouvidos, virar as costas a um irmão, podemos estar virando as costas e fechando os nossos ouvidos ao próprio Deus. Então, tomar bastante esse cuidado de quem fala, falar no amor, corrigir no amor, buscar salvar o irmão com processos claros, transparentes, e quem escuta se deixar tocar pela voz de Deus e não fechar o coração. Não colocar Deus à prova, mas se deixar conduzir no amor, sabendo que Jesus está no meio da comunidade, de que Jesus está ainda agindo e salvando a cada um de nós e nos atendendo quando nós recorremos a Ele. Nossa salvação, ela passa pela comunidade. A comunidade liga ou desliga. Se ligarmos ou desligarmos da comunidade por culpa própria, então nós também estamos nos afastando do plano de salvação de Deus. Somos chamados a ter essa responsabilidade de preservar a nossa comunidade, corrigindo quem erra, nos deixando corrigir e buscando sempre o melhor, segundo o Evangelho, segundo o reino de Deus.
Podemos pensar aqui, irmãos e irmãs, nas nossas relações pessoais, nas nossas comunidades. Nós temos nos deixado corrigir? Nós temos corrigido? Nós estamos realmente, quando corrigimos e quando tomamos posturas na comunidade, pensando no Evangelho, pensando na salvação e no bem? Deixemos que o Senhor nos corrija, nos fortaleça no amor, nos fortaleça como seu povo, como membro do seu povo. Também devemos pensar em como que a igreja corrige. Nós fomos assolados nos últimos anos por muitos escândalos envolvendo abusos de menores, envolvendo abusos econômicos, envolvendo abusos espirituais. O Papa pediu que cada diocese tivesse um lugar de escuta, para que as pessoas pudessem levar à autoridade da igreja esses abusadores, esses abusos e pudessem corrigir. Até hoje, são poucas dioceses que criaram esse espaço. A sua diocese criou esse espaço? Você se sente à vontade, sente que tem um processo claro e transparente na sua diocese para resolver os problemas de abusos e de escândalos? Quando acontecem os abusos e os escândalos, você confia que os nossos bispos, que as nossas autoridades estão procurando resolver? Como que nós podemos fazer diante de tudo isso? Nesse momento, eu quero convidar você à oração, mas que fiquemos atentos e todos nós nos sentimos responsáveis pela nossa comunidade, pela missão, pela vida que o Senhor nos deixou. Senhor Jesus Cristo, vós sois grande, o seu amor por nós é imenso e vós estáis no meio de nós. Vós quereis que nós vivemos na comunhão, no amor e no serviço aos irmãos e irmãs. Nós vos pedimos, assisti-nos pelo Espírito Santo, para que nós possamos vos servir de todo o coração, termos coragem da profecia e termos coragem de nos deixarmos corrigir por vós, vindo a nós nos irmãos e irmãs que vêm tentar nos resgatar para uma vida santa. E assim, Senhor, nós rezamos contigo e como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja com você. O abençoe e o fortaleça o Deus de amor e bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz e o Senhor sempre o conduza.